por cumprimentar a todos. Hoje comemoramos o Dia Mundial da Alimentação de uma forma diferente. Comemoramos o Dia Mundial da Alimentação, portanto, aqui, através destas novas tecnologias que permitem que nós, mesmo estejamos muito longe, estamos perto uns dos outros, não é? Portanto, neste mundo digital. E eu começava por cumprimentar todos que conosco quiseram passar este final de tarde para comemorar de uma forma muito especial o Dia Mundial da Alimentação, que este ano nos obriga a refletir um pouco, portanto, sobre esta necessidade de cultivar, alimentar, preservar juntos, e que nos deixa aqui uma mensagem muito forte, que as nossas ações determinam o nosso futuro. E a Escola Superior de Biotecnologia, neste contexto, achou que ninguém melhor do que o professor Francisco Avilés, a quem eu cumprimento e a quem eu agradeço a sua presença aqui, pela sua larga experiência. Portanto, é uma honra para nós, professor Francisco, poder tê-lo hoje aqui conosco para partilhar, portanto, a sua larga experiência neste domínio, porque, de facto, se nós queremos preservar o futuro, tudo começa na produção, não é? Portanto, tudo começa no início, passo o pleonasmo. Portanto, aqui o professor Francisco Avilés hoje vai estar connosco, portanto, para debater um bocadinho e para nos ajudar a perceber o papel da agricultura sustentável para a alimentação do futuro. E neste contexto, eu introduzia o professor Francisco. O professor Francisco Avilés é licenciado em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. É pós-graduado em Economia, portanto, de Desenvolvimento Rural pelo Instituto Agronómico Mediterrâneo e os Centros Altos Estudos Agronómicos Mediterrâneos de Montpellier, e é doutorado em Economia Agrária pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. Ingressou na Universidade Técnica e fez uma carreira docente, alcançando a posição de professor catedrático em Economia e Política Agrícola em 1993, até à sua aposentação, que decorreu em 2008. Atualmente, o professor Francisco é professor catedrático emérito do Instituto Superior de Agronomia e é coordenador científico da AgroGES, que é a Sociedade de Estudos e Projetos, da qual também foi sócio fundador. É membro da Comissão de Acompanhamento da Reforma do PAC, pós-2020, também foi e coordenou a reforma da PAC no pós-2013, portanto tem aqui um largo track record, portanto, neste domínio. É membro convidado, portanto, do Conselho Nacional da Água, do Conselho da Região Hidrográfica do Alentejo, é coordenador de numerosos estudos de investigação e consultoria no âmbito da economia e políticas agrícolas, obviamente autor de imensos artigos, capítulos de livros e também de livros sobre a agricultura e o mundo rural português nas últimas décadas e, em particular, no contexto da política agrícola comum, e tem uma vasta participação em conferências, quer no país, quer no estrangeiro, nestas mesmas áreas. Hoje temos o verdadeiro prazer de poder contar com o professor Francisco, então, para nos falar um bocadinho sobre uma agricultura sustentável para a alimentação do futuro, não é? E, portanto, como é que efetivamente nós conseguimos estabelecer esta ponte e ir ao encontro daquilo que a FAO nos pede, não é? Para olharmos à volta e trabalharmos em conjunto. Professor Francisco, the floor is yours. Muito obrigada por estar aqui connosco hoje. Muito obrigada pelas suas palavras tão amáveis. Tenho muito gosto em colaborar com a Faculdade de Biotecnologia, desculpe lá, da Universidade Católica Portuguesa do Porto. Quando me convidou, eu levantei algumas dúvidas se seria a pessoa mais indicada para falar sobre o tema que me sugeriu, que era o futuro da alimentação, mas depois demos um bocadinho a volta ao tema, de maneira a virar um bocadinho mais a meu favor, e basicamente aquilo que eu iria
tentar, nesta tarde, fim de tarde, era falar um bocadinho sobre o papel que a agricultura sustentável pode vir a ter numa alimentação futura saudável. Para isso preparei um PowerPoint que vai ser passado por aí, não por mim, porque eu sou um bocado nabo nestas coisas ainda, e portanto pedia se punham então o PowerPoint de maneira a podermos começar. Também, obviamente, queria saudar e agradecer a todos aqueles que aderiram, digamos, a esta minha conversa. Não é mais conversa do que propriamente uma conferência, não é? O título, portanto, é aquilo que eu já vos tinha dito, uma agricultura sustentável para a alimentação do futuro. Próximo. E aquilo que eu queria começar por dizer é que é a minha convicção que um dos principais desafios que vai ser enfrentado pela humanidade nas próximas décadas vai ser o de promover dietas alimentares saudáveis e acessíveis a todos, baseados em sistemas de produção agrícola e alimentar sustentáveis. Portanto, a grande questão é como é que isso vai ser possível de fazer. Próximo. Próximo slide, se faz favor. Ops. O próximo. Trata-se, em meu entender, de um desafio que deve ser encarado segundo duas óticas distintas. Uma ótica quantitativa e uma ótica qualitativa. A ótica quantitativa, no fundo, aquilo que pretende é responder à questão: será que vai ser possível produzir os alimentos necessários para satisfazer as necessidades de mais cerca de 3 mil milhões de pessoas, que é aquilo que se pensa que será o aumento da população mundial nas previsões que se fazem até 2050, e provavelmente mais 4 mil, ou mais ainda de 4 mil até ao fim do século. E a ótica qualitativa, que, no fundo, se preocupa por tentar perceber até que ponto é que é possível encontrar um equilíbrio entre a oferta e a procura de bens alimentares que seja capaz de assegurar a saúde, não só da população mundial, como também do nosso planeta. Portanto, a grande questão aqui é como vamos conseguir produzir uma quantidade cada vez maior de alimentos, mas fazê-lo de uma forma que seja sustentável do ponto de vista do ambiente. Faz favor, o próximo. Pode seguir. Debruçando-me agora de uma forma sintética sobre estes três aspectos, dieta alimentar saudável, acessível ou não a todos, e finalmente, debruçar-me sobretudo sobre a questão dos sistemas alimentares, agrícolas e alimentares sustentáveis. Aquilo que eu diria, uma coisa que sabem melhor que eu ainda, com certeza, é que hoje em dia é mais ou menos consensual que uma dieta alimentar saudável deve ter como objetivo um consumo médio diário à volta de 2.500 quilocalorias por dia, não é? E deve ser cada vez mais diversificado e equilibrado, dando um peso grande à diversidade de alimentos à base de produtos vegetais, reduzindo as quantidades de alimentos de origem animal, nomeadamente das carnes vermelhas, dando preferência ao consumo de gorduras saturadas em vez de não saturadas, e apontando para um consumo limitado de grãos não integrais, de alimentos altamente processados e também de alimentos com açúcares adicionados. Portanto, é um pouco aquilo que hoje em dia se considera que deve ser uma dieta saudável, obviamente depois com aspectos muito mais específicos que não vale a pena agora aqui considerar. Um aspecto que vale a pena sublinhar é que a dieta mediterrânica corresponde inteiramente a este conjunto de condições, o que justifica a necessidade de se trabalhar no sentido da sua salvaguarda e revalorização futuras. Eu hoje de manhã no público vi que havia uma conferência na Universidade do Porto exatamente sobre o papel da dieta mediterrânica, da importância que a dieta mediterrânica tinha tido. Não sei se era de manhã, se era à tarde, não sei como é que... Aliás, também não conhecia muito bem quem era o responsável pela conferência. Vale a pena ainda sublinhar uma outra coisa. Saiu em 13 de outubro uma decisão do Conselho de Ministros, uma resolução do Conselho de Ministros, que é bastante interessante, e pode vir a ser muito interessante do ponto de vista do futuro da nossa agricultura, que é o lançamento de uma agenda para a inovação da agricultura. E nessa agenda para a inovação da agricultura, onde se identificam quais são
os vários objetivos, os vários stakeholders, intervenientes, qual é o tipo de rede de inovação que se pretende, apontam-se para vários eixos estratégicos futuros. E o primeiro eixo estratégico é exatamente a promoção da dieta mediterrânica e a necessidade de trabalhar no sentido da sua salvaguarda e na sua revalorização. E, portanto, é um tema que neste momento está muito em cima da mesa e que é uma preocupação grande que eu penso que vai refletir-se naquilo que venham a ser as decisões futuras no âmbito da política agrícola e alimentar nacional. O próximo. Uma questão. Faz o próximo, faz favor. Era o próximo slide. Parece-me que paramos. Paula? Não conseguiu? Parece que aqui. Eu peço desculpa, ele está aqui um bocadinho. Eu vou voltar atrás e vou voltar a partilhar. Só um minuto que ele encravou. Peço desculpa. Está mal. Eu vou. Exatamente, agora sim. Sim, senhor. Portanto, uma das questões que nos deparamos imediatamente relativamente à questão das dietas saudáveis é como é que nós podemos fazer a difusão dessas dietas ao nível de uma população mundial em aumento crescente. E eu acho que há dois aspectos que vão ser muito importantes. Um deles é a necessidade de haver uma modificação profunda do comportamento e nas decisões de consumo dos diferentes estratos da população mundial. Não é fácil, os hábitos alimentares são coisas que não se modificam com muita facilidade. E, por outro lado, também não é muito fácil, é haver uma alteração significativa na oferta de produtos agrícolas e alimentares, nomeadamente no que diz respeito à sua quantidade. Na medida em que estas dietas vão exigir muito mais produção de frutas e de hortícolas e de legumes, as previsões da FAO é que para atingir uma dieta equilibrada a nível mundial vai ser necessário produzir mais que o dobro daquilo que hoje em dia se produz em termos de produtos de origem vegetal e, por outro lado, ela vai conduzir uma redução muito significativa daquilo que é o consumo de alimentos animais, de origem animal, nomeadamente as carnes vermelhas, com as implicações que isso vai ter ao nível dos agentes económicos que estão associados a esse tipo de atividades. É claro que estas mudanças vão ser mudanças muito diferentes, digamos, muito diferenciadas de acordo com as diferentes regiões, na medida em que essas diferentes regiões têm neste momento dietas alimentares muito diferentes. Isto vai ser, sobretudo, mais penalizador, em meu entender, relativamente aos países mais ricos, que são aqueles que têm uma dieta mais desequilibrada, com um grande peso da proteína animal e muito menor peso na proteína vegetal, e que têm toda uma estrutura produtiva orientada exatamente para esse tipo de coisas. De qualquer maneira, é, portanto, uma questão que é importante. O que é que isto implica ao nível da agricultura? E, nomeadamente, a agricultura sustentável. Portanto, este tipo de dietas vai implicar, fundamentalmente, três coisas. Por um lado, vai ser necessário garantir um abastecimento adequado de bens alimentares à escala mundial. Isso vai envolver não só um esforço significativo a nível da produção nacional, mas também ao nível do comércio internacional. Eu considero que a questão do comércio internacional pode vir a desempenhar, de forma equilibrada, desempenhar um papel muito importante nesta alteração, digamos, na oferta de bens alimentares baseados numa produção sustentável. Por outro lado, vai implicar a prática de preços justos. Preços justos são, no fundo, preços que sejam capazes de remunerar de forma adequada os diferentes intervenientes ao longo das cadeias alimentares, sejam nacionais, sejam internacionais. É evidente que é mais fácil a gente falar em preços justos do que estimar o que é que eles são e que eles virem a ser praticados, mas é uma questão que é uma questão central, sem a qual não vamos conseguir levar por diante a prática de determinado tipo de sistemas de produção que vão ser fundamentais do ponto de vista da agricultura do futuro. E, finalmente, nós nunca conseguiremos que estas dietas sejam acessíveis a um número maior de pessoas se, de facto,
não houver um aumento de poder de compra das populações, o que no fundo implica uma redução nas atuais desigualdades na distribuição de rendimentos. A meu entender, o grande problema da fome, o grande problema ao nível mundial, não tem tanto a ver com a nossa capacidade de oferecer os produtos necessários para que essa fome fosse satisfeita, tem muito mais a ver com fracos níveis de poder de compra das populações e da sua capacidade de aquisição desses mesmos bens. Próximo. O que é que se entendem hoje em dia por sistemas de produção agrícolas e alimentares sustentáveis? No fundo, não são mais do que um conjunto de estruturas, de tecnologias de produção, de práticas agrícolas, que, assegurando a viabilidade económica das respectivas unidades produtivas, seja capazes de atingir estes diferentes objetivos. Por um lado, combate às alterações climáticas, e esta é uma questão central, portanto, neste momento, aquilo que nós estamos confrontados é com a necessidade de proceder a uma descarbonização da economia mundial, da economia portuguesa em particular, e os sistemas de produção têm um papel, podem vir a ter um papel decisivo nesse aspecto, têm uma importância muito grande porque eles estão associados exatamente com as emissões de gases de efeito de estufa e, portanto, a possibilidade de mitigar esses efeitos ou sequestrar o carbono em grande parte depende do tipo de sistemas de produção que venham a ser praticados. Vai ter importância muito grande relativamente à questão dos recursos naturais, quer seja do solo, quer seja da água, quer seja do ar, portanto, uma conservação e uma gestão sustentável, e também no que diz respeito ao restauro da biodiversidade e da paisagem, uma oferta de produtos alimentares seguros e nutritivos, um combate às perdas e desperdícios alimentares e o bem-estar animal. Como vê, portanto, é um leque de exigências para aquilo que se tornará necessário que o conjunto de atividades desenvolvidas no âmbito de sistemas de produção agrícolas e alimentares possam vir a ser considerados como sustentáveis, é, sem dúvida alguma, este conjunto de aspectos. Na minha opinião, a possibilidade de se difundir à escala mundial sistemas agrícolas e alimentares sustentáveis vai implicar a criação de um conjunto de condições socioestruturais, técnico-económicas, político-institucionais, capazes de promover simultaneamente no setor agrícola, e eu agora refugio mais na agricultura, duas coisas que eu penso que vão ter que ser feitas em simultâneo e que são fundamentais para que nós sejamos capazes de produzir os bens de forma sustentável em quantidade suficiente para poder vir a alimentar saudavelmente a população mundial. Vai ser necessário aumentar a produtividade económica daqueles sistemas de produção que sejam capazes de competir em mercados que vão ser cada vez mais alargados e concorrenciais e para procuras cada vez mais exigentes do ponto de vista quer sanitário, quer ambiental. E esta é uma questão que é complicada e difícil. Não podemos deixar, por razões que têm a ver com a própria viabilidade económica dos sistemas, de apoiar, facilitar a existência deste tipo de sistemas mais competitivos, mas na prática o que vai acontecer é que vai haver muitos sistemas de ocupação e uso dos solos que, apesar de serem produtivos, não vão ter condições para competir. Não vão ter condições para competir porque os seus custos de produção serão superiores àqueles preços que se tenderão a formar no mercado. Mas vão ser sistemas de uma importância decisiva pelo tipo de funções relevantes que poderão vir a desempenhar, quer do ponto de vista do combate às alterações climáticas, quer do ponto de vista da gestão mais eficiente dos recursos, quer do ponto de vista da biodiversidade e paisagem, quer ainda também do ponto de vista da coesão económica e social dos futuros rurais. Ou seja, o grande desafio para a existência de sistemas agrícolas e alimentares, neste caso mais os agrícolas, capazes de, no futuro, produzir bens que satisfaçam as necessidades de forma saudável da população mundial, implica um esforço nestes dois. Não é só promover a produtividade, não é só assegurar a viabilidade económica daqueles que têm funções relevantes do ponto de vista ambiental. E, portanto, é um equilíbrio que não é um equilíbrio fácil de se estabelecer, nomeadamente quando se fazem depois opções em termos das políticas agrícolas a adotar. Próximo. Para mim, o que está central aqui nestas alterações tem a ver com a mudança do modelo de intensificação tecnológica. O modelo de intensificação tecnológica tem caracterizado a evolução da agricultura mundial, desde pelo menos a Revolução Verde, e já lá vão umas décadas largas,
tem sido um modelo que habitualmente se designa por um modelo tipo químico-mecânico, portanto, muito baseado na utilização de inputs agroquímicos, fertilizantes sintéticos, fitofármacos, alimentos compostos para animais, portanto, com origem exterior às próprias florações, e também mecânico, porque é muito baseado na utilização de máquinas e equipamentos agrícolas. Foi um modelo que teve uma importância muito grande numa fase de evolução da nossa agricultura, na medida em que permitiu libertar mão de obra para outro tipo de atividades, através da parte da componente mecânica do modelo, e, por outro lado, permitiu, de uma forma relativamente mais fácil, aumentar a produtividade dos sistemas de agricultura. O que aconteceu foi que a manutenção do tempo deste tipo de modelo, nomeadamente na sua componente modelo químico, acabou por ter consequências muito negativas do ponto de vista ambiental, na medida em que acabou por gerar uma má utilização dos recursos e poluição e particularmente também emissões crescentes de gases de efeito de estufa, com as implicações negativas que isso tem para as alterações climáticas. E substituir este modelo por um modelo que hoje em dia se identifica como sendo um modelo tecnológico agrícola de intensificação sustentável. O que é este modelo? É um modelo que ainda não é muito fácil de estabelecer e de definir concretamente na prática, mas que procura, de uma forma equilibrada, combinar dois tipos de coisas. Tecnologias orientadas para maior eficiência nos usos dos inputs agrícolas, os agroquímicos, a água, a energia, através de uma sua aplicação cada vez mais precisa e dirigida. É aquilo que hoje em dia se chamam as tecnologias agrícolas de precisão, que tanto têm a ver com a agricultura de precisão como têm a ver com a zootecnia de precisão. Portanto, são duas áreas que têm vindo a ter uma enorme evolução, como sabem, e que têm uma importância crescente. Por outro lado, também utilizar novos métodos de rega cada vez mais eficientes do ponto de vista da utilização da água, que é um dos recursos mais raros, e nomeadamente nas agriculturas de tipo mediterrâneo como a nossa, e por outro lado também a chamada produção integrada e a agricultura biológica, etc. Portanto, são no fundo um conjunto de tecnologias que na prática têm como grande preocupação utilizar eficientemente os recursos que têm e substituí-los sempre que necessário por aquilo que são inputs endógenos. E por outro lado, vai ser decisivo em agriculturas como a nossa, mas um pouco à escala mundial, práticas agronómicas que sejam orientadas para aumentar o teor de matéria orgânica nos solos. Porquê a importância de aumentar o teor de matéria orgânica nos solos? Porque é só através desse aumento de teor orgânico nos solos é que nós vamos ser capazes de sequestrar carbono, portanto aumentar a capacidade de sequestro de carbono, o que pelos trabalhos que têm sido feitos, nomeadamente no âmbito do roteiro de neutralidade carbónica 2050, eu coordenei as equipas da agricultura e da floresta neste âmbito, e uma conclusão importante que nós chegámos é que, sendo possível, através de tecnologias variadas, mitigar as emissões de gases de efeito de estufa, quer na parte da produção animal, quer também na parte da produção vegetal. De qualquer forma, a grande componente no sentido de a agricultura poder vir a contribuir para a descarbonização, para atingirem-se níveis aceitáveis de neutralidade carbónica, é, sem dúvida alguma, o sequestro de carbono nos solos e na vegetação. Portanto, a questão do aumento de biomatéria orgânica tem essa importância, assim como tem uma outra importância grande, que é o facto de permitir uma maior capacidade de retenção de água no solo. E, nessa perspectiva, permitir também ser muito mais eficiente do ponto de vista da utilização da água, havendo menos necessidade digamos, de água não natural para a produção. Normalmente, o tipo de práticas agronómicas neste âmbito estão enquadradas no âmbito daquilo que se chama agricultura de conservação, que eu prefiro chamar agricultura regenerativa, porque no nosso caso, grande parte dos nossos solos já têm teores de matéria orgânica tão baixos que manter este teor de matéria orgânica não chega, conservar este teor de matéria orgânica não chega. Nós vamos ter que aumentar significativamente e, portanto, no fundo, nós vamos ter que regenerar a capacidade dos solos para criar, portanto, aumentar, portanto, o seu teor de matéria orgânica.
E, por outro lado, também, em muitas nossas zonas, que nós temos prados e pastagens permanentes, esses prados e pastagens permanentes têm que ser habilitados a poderem ser melhoradores, no sentido em terem maior capacidade de sequestro, quer sejam os prados naturais, quer sejam pastagens semeadas permanentes de tipo biodiverso, que podem assumir, nesse aspecto, um papel muito importante. Portanto, a grande questão para mim, se calhar nesta transformação, que obviamente vai ter implicações significativas do ponto de vista estrutural, do ponto de vista socioeconómico, etc., é nós sermos capazes de dar este salto do modelo de intensificação tecnológica do tipo químico-mecânico, que é o modelo de produção tradicional. Já há muita gente a sair dele, digamos, mas ainda são relativamente marginais aqueles que estão já a um passo, ou já estão mesmo dentro, aplicando o outro modelo, passar, portanto, para um modelo tecnológico de intensificação sustentável, que no essencial vai ter estes dois tipos de combinação de tecnologias de produção e de práticas agronómicas. Pode ser? Próximo. Muitas vezes, quando se fala neste novas práticas agrícolas, há um bocadinho a ideia de que aquilo que se está a fazer é regressar ao passado. Ou seja, no fundo, nós vamos fazer aquilo que já se fazia antes, no fundo, como as rotações, a utilização de culturas que são culturas melhoradoras. Não há nada mais errado nisto. Vai ser fundamental haver uma transição tecnológica, e essa transição tecnológica vai ser muito exigente, que vai implicar um conhecimento muito mais aprofundado do funcionamento dos ecossistemas agrícolas e uma mais generalizada difusão de tecnologias de informação e biotecnologia, isso que no fundo já se faz muito também, mas que ainda está no princípio. Eu sou da opinião que muitas das inovações importantes para o futuro já se conhecem. A grande dificuldade é como é que elas se adaptam a condições edafoclimáticas e socioestruturais muito diferenciadas, como se verifica ao nível da economia mundial, mas em particular também do nosso setor agrícola. E, por outro lado, vai ser necessário, para que esses conhecimentos, essas tecnologias, essas novas práticas sejam difundidas de uma forma mais generalizada, vai ser fundamental ter políticas públicas que, por um lado, promovam a fileira de conhecimento, que reforcem as organizações de produtores e, em última análise, que criem incentivos à produção de bens públicos de natureza agroambiental e agroclimática. E isto tem implicações significativas naquilo que venham a ser as decisões no ponto de vista da política agrícola comum, onde as questões relacionadas com as chamadas medidas agroambientais e agora, nesta nova reforma, aquilo que é conhecido como sendo os pagamentos eco-regime, podem vir a ter um papel muito importante neste contexto, se forem devidamente utilizadas e bem utilizadas. Pode seguir. Portanto, assim eu acho que se pode concluir, aquilo que eu já disse, que aquele modelo de consumo alimentar atual, a transformação no sentido atual, numa alimentação futura mais saudável e sustentável, vai exigir um conjunto de mudanças nos hábitos de consumo e nos processos produtivos. Que eu resumo aqui nestes 5 pontos, aliás, 5 pontos, que não são da minha autoria. Eu retirei isto num relatório muito interessante do grupo Lancet, uma coisa que se chama Eat Lancet, e provavelmente conhecem, e que faz uma análise de previsão quanto àquilo que poderia ser sistemas alimentares sustentáveis, e que considera que as estratégias mais adequadas para passarmos da situação atual para uma situação futura em que os sistemas são sustentáveis e as dietas alimentares são mais saudáveis, são basicamente isso que estão. Um compromisso nacional e internacional para a promoção de uma mudança para dietas alimentares mais saudáveis e acessíveis a todos. Há uma questão aqui que é muito importante: não há soluções nacionais, há soluções mundiais. É evidente que a gente tem que fazer cada um as suas coisas, mas é que tem que fazê-lo de uma forma muito mais global e com uma muito maior cooperação. A reorientação dos sistemas agrícolas e alimentares a favor de uma produção saudável e diversificada, uma aposta na nova revolução agrícola baseada em modelos de intensificação tecnológica agrícola sustentável, uma redução substancial das perdas de produtos alimentares. Esta é uma questão fundamental e que toda a gente também recorda hoje no Dia da Alimentação, Mundial da Alimentação, e uma plataforma de cooperação e governança mundial orientada para a conservação da biodiversidade terrestre e para a melhoria da gestão dos oceanos. Estas, portanto, são as grandes condições que são indicadas como ser necessário confirmar, verificar, para que seja possível transformar
os modelos de consumo alimentar atuais em modelos saudáveis e modelos saudáveis baseados em sistemas de produção sustentáveis. Próximo. Só desta maneira é que eu acho que vai ser possível atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, cumprir os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris, levar por diante estas estratégias recentes que foram apresentadas pela União Europeia no âmbito do chamado European Green Deal, que é a estratégia do prato para o prato. Eu não gosto muito desta coisa, porque acho que gosto mais do farm to fork e da biodiversidade que a Comissão Europeia, portanto, acaba de lançar no contexto do European Green Deal. São tudo questões que vão ter implicações, se forem levadas a sério, muito significativas naquilo que vão ser as decisões futuras no âmbito dos novos sistemas de produção, de garantir a sua cada vez maior sustentabilidade, que obviamente tem que ser acompanhada pela sua viabilidade económica. No contexto da agricultura portuguesa, vai assumir particular importância as decisões que venham a ser tomadas no âmbito do chamado PEPAC. O plano PEPAC, o que é? Um plano estratégico da PAC, para o período pós-2020, que todos os Estados-membros vão ter que elaborar, que se baseia num modelo de organização e gestão um pouco mais flexível e um pouco mais, digamos, diversificado do que tem sido até agora em termos da política agrícola comum, no qual a Comissão Europeia estabelece um conjunto de objetivos gerais e 3 objetivos gerais, um mais de âmbito económico, outro de âmbito ambiental e um terceiro mais de âmbito territorial e social, e 9 objetivos específicos, 3 em cada uma desses objetivos gerais, digamos, a objetivação mais desses objetivos gerais, e que depois cada um dos Estados-membros vai ter que identificar quais são aqueles que são prioritários para as suas agriculturas e quais é que são os instrumentos de política que, dentro de um leque, um menu alargado de instrumentos de política, que irá usar, e a Comissão Europeia, depois de definir os objetivos, aquilo que vai fazer é verificar até que ponto é que os PEPACs elaborados por cada um dos Estados-membros corresponde àquilo que é a exigência de qualquer coisa que sirva exatamente a objetivos e objetivos, e depois finalmente verificar até que ponto é que esses resultados vão ser ou não confirmados. Isto tem a ver, como sabem, com o período novo período de quadro comunitário de apoio de 2021 e 2027. Pode avançar. É uma coisa que me deixa um pouco preocupado quando ando por aí um bocadinho, agora não pouco, mas em termos de debates, webinars, no âmbito destas questões, nomeadamente das questões da agricultura, mas também da alimentação, que é o facto de haver imensas dicotomias estéreis relativamente a vários aspectos. Quando eu acho que a dimensão dos desafios a enfrentar no futuro, na área da alimentação e da agricultura, exige que se tire o máximo proveito das complementaridades existentes. E quando eu falo em dicotomias estéreis, estou-me a referir a alguns aspectos que são fáceis de identificar. No fundo, aqueles que defendem que a pequena agricultura familiar é que é a boa agricultura e que a agricultura empresarial ou sustentável é o demónio, ou aqueles que defendem que a pequena agricultura familiar é uma coisa marginal, que não vale a pena nos preocupar, nem ter coisas, e que consideram que a agricultura empresarial é que vale a pena. Ambas os dois tipos de agricultura vão ser decisivos para nós sermos capazes de avançar com uma produção agrícola sustentável, capaz de contribuir para uma alimentação futura saudável. Por outro lado, também esta discussão que existe muito, há que utilizar sobretudo modos de produção biológico e agrobiológico, e o demónio são as biotecnologias, o que é mal para vocês, né? A questão dos ONGs e todas essas coisas, não é? E os OGMs, desculpa lá, dos organismos geneticamente modificados. Eu acho que cada vez mais não temos que nos agarrar às duas coisas, temos que ser capazes, temos que obviamente ser cuidadosos da maneira como os utilizamos, mas é fundamental que haja um máximo de equilíbrio possível entre as duas coisas. Por outro lado, também há sempre uma dicotomia entre aqueles que não, aquilo que a gente deve fazer é comer aquilo que a gente produz só,
e, portanto, fecharmos em relação aos mercados externos, numa ótica protecionista, e aqueles que acham que não, que o comércio internacional pode ter um papel importante, mas também esse papel importante, o comércio internacional pode ser um comércio que gera distorções e, portanto, também tem que ser um comércio internacional regulado e, portanto, uma globalização também equilibrada. Mas ambos os dois componentes vão ser decisivos. Nunca uma agricultura como a portuguesa vai ser capaz de produzir integralmente para garantir a nossa alimentação. E, por outro lado, se os outros fecharem, o que é que será de uma parte significativa da nossa agricultura, cujo a situação atual e futura depende fundamentalmente das exportações. Finalmente, também há muitas vezes uma discussão, a gente precisa de produzir e consumir localmente, portanto temos de ter mercados de proximidade e cadeias curtas, e que a grande indústria de transformação e a distribuição alimentar isso é completamente desnecessária, que só tem vícios, só tem implicações negativas, e de facto ambas são decisivas e é importante que se consigam conciliar em termos daquilo que são as medidas de política capazes de facilitar a existência e o funcionamento normal destes dois tipos de mercados. Avançamos. Finalmente, e para acabar, resumindo um bocadinho aquilo que disse, gostaria de chamar a atenção para estes aspectos. Vai ser fundamental viabilizar o futuro das explorações agrícolas, cujos resultados económicos vão ser mais penalizados agora no âmbito da PAC pós-2020, em particular por causa do processo de convergência interna. Vai ser necessário contribuir para uma maior resiliência da capacidade produtiva agroalimentar nacional, e estou agora a referir-me sobretudo à questão nacional, no contexto socioeconómico em recessão que nós vivemos, portanto, no contexto pandémico. É muito importante promover a autossuficiência alimentar daqueles produtos que atualmente têm uma maior dependência em relação ao exterior. Estou-me a referir, por exemplo, em relação aos cereais. Os cereais, nós temos uma capacidade de autoabastecimento inferior a 20%, 25%, e, portanto, não tem sentido a gente não criar condições para que se possa vir a aumentar essa autossuficiência alimentar, o que não significa, mais uma vez, cairmos num exagero de proteger setores que na prática são relativamente menos eficientes, por razões de natureza diversa. Vai ser necessário assegurar os compromissos assumidos no contexto do roteiro de neutralidade carbónica, contrariar a crescente degradação dos solos agrícolas e florestais e a escassez de água disponível. Próximo e último, promover a biodiversidade e as paisagens rurais. A questão da biodiversidade é uma questão que vai ser extremamente importante. Felizmente para nós, a questão, em maior parte dos solos, a questão da biodiversidade está associada com a questão dos recursos água e solo e vai estar associada também com a necessidade de sequestrar carbono. Tudo aquilo que a gente consiga fazer no sentido de aumentar o teor de matéria orgânica e que aumente a capacidade de sequestro, simultaneamente vai permitir melhorar o fundo de fertilidade dos solos e, portanto, promover produtividade baseada na fertilidade dos próprios solos e, finalmente, também promover a biodiversidade. Cada vez mais destes temas vão ser decisivos para a coesão económica e social dos territórios rurais. Vai ser muito importante reforçar a posição dos produtores nas respectivas cadeias alimentares e, finalmente, não esquecer que a indústria e a grande distribuição podem ter um papel muito importante na decisão de cadeias alimentares saudáveis e sustentáveis e, por outro lado, vai ser decisivo que haja uma cooperação internacional na gestão dos mercados e na gestão de estoques de bens alimentares, sem os quais muito dificilmente a gente vai conseguir resolver à escala mundial aquilo que eu chamei como sendo o principal desafio, é como é que nós vamos criar dietas acessíveis a todos, baseadas em sistemas alimentares e, portanto, que a gente seja capaz de abastecer a comunidade internacional, a população mundial, de forma saudável e sustentável. E era isto que eu tinha preparado para vos dizer. Obviamente que estou disponível agora para responder a questões que entendam. Muito obrigada, professor Francisco Avilés, por esta excelente e muito objetiva comunicação, que eu acho que elucidou muitas das avenidas que vão ter que ser tidas em conta e ponderadas e discutidas e trabalhadas, não é? Portanto, para responder exatamente e fazer esta ponte entre a agricultura sustentável e a alimentação do futuro. Portanto, muito obrigada.
E é exatamente isso, abriu aqui muitas portas e certamente haverá muitas perguntas da nossa plateia e, portanto, a doutora Paula Pinto já colocou no chat que podem colocar questões através do chat ou, se quiserem, poderiam também ligar as vossas câmeras ou não, mas podem ligar o microfone e podem colocar oralmente a questão. Portanto, por favor, estejam à vontade para fazer de uma forma ou de outra. Entretanto, acho que já temos aqui uma questão da Maria Azevedo, a quem eu agradeço desde já a questão, e professor Francisco, a Maria pergunta-nos se o homem vai basear a sua alimentação nos insetos. Se irá o homem basear a sua alimentação nos insetos? Qual é a sua opinião? Eu acho, estou muito fora dessa temática, tenho acompanhado um bocadinho através da comunicação social. Eu acho que os insetos podem vir a ser uma fonte de proteína importante. Eles, aliás, já são uma fonte de proteína em África. Eu lembro-me quando estava em Nova Lisboa, uma altura estava em casa e de repente houve uma invasão das salalés, na fase com asas das salalés, e eu estava lá há pouco tempo, a mulher e os meus filhos, ficou tudo assim um bocado nervoso, os miúdos eram muito pequeninos, e o miúdo que estava lá em casa, que nos ajudava a tomar conta dos miúdos, que era angolano, era ali do Uambo, não, patrão, não se preocupe, porque nós comemos isto. Então, no fundo, em relação à África, uma fonte de proteína extremamente importante e que já também na Ásia acontece. Portanto, eu acho que os insetos podem vir a ser um contributo importante para conseguirmos garantir um equilíbrio do ponto de vista alimentar, através da proteína animal, provavelmente com implicações não tão negativas como a produção, digamos, animal tem no que diz respeito à saúde, em alguns casos, por causa das carnes vermelhas em excesso, como sabem, e por outro lado também porque no âmbito das emissões de gás de efeito de estufa, a grande maioria desses gases são o metano, que tem origem nos ruminantes, e portanto uma parte grande das emissões de gases, que no caso português atinge cerca de 70% do total das emissões, digamos, da agricultura. A agricultura tem cerca de 10%, representa cerca de 10% das emissões de gases de efeito de estufa a nível da economia nacional. A parte de bovinos, digamos, e não só, mas ruminantes em geral e a pecuária, tem um efeito importante por essa via e também por via dos efluentes. E, portanto, eu acho que, assim como as algas, acho que as algas podem vir a ser, neste momento já o são um bocadinho numa alimentação gourmet, mas com certeza que à medida que a gente for avançando e for encontrando os outros recursos, não tenho. À partida, se me perguntar se eu fico muito entusiasmado com a ideia de comer gafanhotos e coisas, eu não fico muito entusiasmado, mas isso é uma questão do hábito alimentar e há, com certeza, muita gente, aliás, na Ásia isso acontece muitas vezes e, portanto, eu não vejo que não seja, que os insetos não possam vir a ter um papel, não direi que vai ser um papel predominante, exclusivo, com certeza que não, mas vai ser um complemento importante nesta tarefa hercúlea que vamos ter, que é conseguirmos alimentar cada vez mais gente, não é? Sem dúvida, professor Francisco, sem dúvida, estou a ouvi-lo falar e de facto são esses as nossas são esses os nossos grandes desafios. Muito obrigada. Entretanto, temos também já uma segunda questão do Ricardo Assunção, a quem nós agradecemos também as suas palavras, e tem uma questão para si, professor Francisco. Qual é o primeiro passo que deveria ser dado para desencadear esta mudança para dietas sustentáveis que é tão desejado? Qual será o primeiro passo a dar? Eu acho que vai ser muito importante o comportamento dos consumidores. Em última análise, vão ser as decisões de consumidores que vão, ao preferirem determinado tipo de alimentos a outros, não é? Que vão, em certa medida, condicionar quem produz. Vão obrigar aqueles que produzem, aqueles que transformam, aqueles que distribuem,
corresponder a essa mudança na procura. Portanto, eu acho que no princípio de tudo, penso que está, sem dúvida alguma, as decisões dos consumidores. Portanto, e as decisões dos consumidores não vão ser disposições espontâneas no sentido de uma dieta mais saudável, têm que ser informadas. E, portanto, tudo aquilo que seja promover um comportamento mais saudável do ponto de vista alimentar é, com certeza, um elemento decisivo. Depois não chega, porque é óbvio, eu posso ter uma ideia muito boa e avançar, mas depois se eu não encontrar no supermercado ou na mercearia, ou onde quer que seja, os alimentos mais adequados, não vou fazer. Mas eu acho que a procura pode vir a ter um papel muito importante em todo este processo, influenciando tudo aquilo que são as decisões que vão estar para além disso, para quem quer satisfazer essa mesma procura. Ainda ontem nós debatíamos isso, professor Francisco, é exatamente, portanto, percebermos o consumidor português, qual é a sua percepção para estes assuntos da sustentabilidade, não é? Como é que eles olham para o solo e para a importância dos solos saudáveis e que implicações é que a sua procura, não é? Portanto, como é que a sua procura vai condicionar a oferta e os sistemas produtivos, não é? Portanto, e de facto, eu tinha essa questão para si e sem dúvida alinhada com a do Ricardo, o caminho começa por sensibilizar o consumidor, não é? Portanto, ou seja, o consumidor ainda não estará suficientemente sensibilizado para esta questão e para a importância desta questão no global, não é? Portanto, é a saúde humana, mas também a saúde do planeta. Não sei se... Sim. Mas a questão, eu se calhar completando aquilo que disse antes, é evidente que se os consumidores, admita que os consumidores vão agora alterar as suas decisões e vão no sentido de ir à procura daqueles produtos que correspondem a uma dieta mais saudável. Mas depois há outra parte, é que esses produtos podem ser produzidos de uma forma não sustentável, de uma forma sustentável, não é? Que era depois a questão que punha, não é? Portanto, muitas vezes o consumidor não tem consciência de que aquilo que está a adquirir foi ou não feito de uma forma mais saudável ou não, o que isso implica um rastreabilidade, as certificações, essas coisas todas. E aí é importante, portanto, como complemento, não chega a promover, digamos, um comportamento mais informado para os consumidores, é muito importante promover sistemas de produção agrícola sustentável. E a promoção dos sistemas agrícolas sustentáveis, em parte, vão ser influenciados pela procura, mas como é possível produzir as mesmas coisas de forma sustentável ou não, vai ter que ser também muito influenciado por via das políticas agrícolas. As políticas agrícolas vão ter um papel decisivo no sentido de incentivarem os produtores, ou desincentivarem a produzir de uma determinada maneira e incentivarem a produzir de outra maneira. Porque aquilo que me parece importante é que este tipo de produtos não são os produtos em si que vão mudar muito, não é? É evidente que pode haver, consome-se mais insetos, mais algas, mais não sei o que mais peso umas coisas das outras. Mas produzir produtos vegetais e os animais vão ser mais ou menos os mesmos, as quantidades é que vão ser alteradas naquilo que quem consome. Agora, o modo de produção é que pode ser completamente diferente. E essa é que é a questão que é importante, não é? Portanto, o modo como vão ser produzidos esses produtos vegetais e esses produtos animais é que vai ser decisiva. E vai ser decisiva não só para uma dieta saudável, porque aí até podíamos admitir que podemos ter uma dieta saudável, mesmo que não houvesse modos de produção sustentáveis, mas vai ser decisivo do ponto de vista do combate às alterações climáticas, vai ser decisivo do ponto de vista de uma gestão sustentável dos recursos, vai ser decisiva do ponto de vista da biodiversidade, ou seja, vai ser decisiva para que o saudável não seja só ao nível humano, passe a ser também ao nível do planeta. Portanto, é assim que se vai conciliar. E, portanto, não chega, se calhar, os consumidores estarem alertados para a necessidade de alterar a composição da sua dieta, mas também de favorecerem a compra daqueles produtos que se baseiem em modos de produção que são mais adequados. Talvez até nesse seguimento nós estamos a ter, e eu quero agradecer a participação de todos, estamos aqui com várias questões, professor Francisco, e talvez nesse seguimento eu perguntava-lhe, há uma questão do Ivan que nos pergunta qual é o papel dos processos de inovação na proposta da agricultura sustentável e quais as oportunidades para Portugal, levando em conta a sua estrutura científica e produtiva atual.
Portanto, temos massa crítica para poder ir ao encontro. Há pouco o professor Francisco e foquei as suas palavras que grande parte das inovações já estão aí, já foram desenvolvidas, agora precisam de ser adaptadas. Portanto, e é um pouco nesta linha. É um bocadinho a minha opinião, digamos. Aliás, há poucos dias eu participei num debate que foi promovido a propósito do lançamento desta agenda para a inovação da agricultura, que foi, aliás, promovido com uma intervenção da senhora Ministra da Agricultura, e que eu aproveitei para dizer que me parecia uma ideia muito interessante e que a forma como estava a ser estruturada era boa, me parecia boa, mas que eu, na minha opinião, aquilo que me preocupava em termos nacionais, se quiserem, não era tanto a nossa capacidade para encontrar inovações, portanto, novas coisas. Não é? Portanto, eu acho que já há muitas inovações de sucesso que já existem, que já se conhecem e que, em grande medida, nós vamos ter que ser capazes de adaptar a realidades edafoclimáticas diferentes e a realidades socioeconómicas também diferentes, não é? E esse esforço é um esforço que é fundamental e que eu alertei a Sra. Ministra e disse que a rede de inovação que ela propunha, que se baseava muito nos centros de excelência, de competências, etc., que estão criados ao nível do Ministério da Agricultura. Aliás, até é interessante porque há um centro de competência da dieta mediterrânica que funciona no Algarve, portanto, vai funcionar, portanto, no fundo, é um aproveitamento de uma rede de inovação que o passo seguinte é a difusão. Difusão generalizada. Não nos serve muito ter inovações, que são inovações que a gente percebeu que são muito importantes para o agricultor A, B ou C ou B, ou para a região A, B, sem termos a certeza se nós vamos ser capazes de adaptar a outras regiões, e no nosso caso temos uma enorme heterogeneidade do ponto de vista de clima e do ponto de vista de solos, assim como também de estruturas produtivas, se nós somos capazes ou não de adaptar aí. E, se sim, se somos capazes, como é que a gente leva os produtores a fazerem aquilo que deve ser feito? Por um lado, conhecendo que existem essas inovações, por outro lado, incentivando a adotar essas inovações por via das políticas. E há cada vez mais instrumentos políticos que podem ser utilizados nessa perspectiva. Agora, a questão da inovação é uma questão fundamental. Porque é que eu acho que, se calhar, nós não devemos fazer... Foi sempre um bocadinho uma discussão que eu ia sempre... Meus colegas investigadores estavam sempre um bocadinho preocupados porque achavam que eu ligava pouco à investigação de base. E não é verdade, mas eu acho é que, no caso da agricultura, se nós olhamos para aquilo que se passa ao nível das grandes, a Bayer, essas coisas todas, o que eles estão a fazer de inovação, os recursos que eles estão a aplicar, não há comparação possível em termos nacionais. Portanto, aquilo que a gente tem que perceber, e eles estão a adaptar, é das coisas que eles vão inovando e fazendo, o que é que de facto nos interessa, de acordo com aquilo que são as nossas características específicas. E isso implica experimentação, portanto, no fundo, explica a fase, não é só de investigação, mas parte de desenvolvimento, e implica depois sermos capazes de difundir isso pelo maior número possível de agricultores. Porque nós, quando olhamos para aquilo que tem sido a evolução da nossa agricultura nos últimos anos, aquilo que eu tenho constatado é que há, de facto, uma grande capacidade de iniciativa e de inovadora, empresarial. Nós estamos a exportar muito mais em determinados setores. Mas depois, quando nós fazemos contas agregadas a nível nacional, praticamente o nosso valor acrescentado bruto não cresceu, tem-se mantido estagnado. Porque aquilo são, como dizia o professor Augusto Mateus, numa conversa, numa discussão que eu tive com ele, ele dizia isto, no fundo, são umas andorinhas, mas uma andorinha não faz a primavera, nem 2 ou 3 ou 4, é preciso muitas andorinhas, e, portanto, é preciso ir um pouco mais longe do que ter meia dúzia de casos, que obviamente são importantes, mas são os tais casos que podem servir de referência, que são, no fundo, são os da primeira linha do ponto de vista de inovação. E depois a grande questão é como é que isso se alarga a mais e se difunde por mais gente. Sem dúvida, eu acho que aqui a comunicação é essencial, não é? Os canais de comunicação, claro. Eleger os canais mais apropriados e também a linguagem, ou seja, a forma como, claro. como se transfere. E nesse sentido, a ideia da agenda de inovação, ter uma rede de inovação baseada nos centros de experimentação do Estado, das iniciativas privadas, etc., e dos centros de investigação, eu acho que pode vir a ser muito importante
se for devidamente utilizado. Eu tenho receio que vai ser muito dinheiro para muita coisa e depois na prática não tem. Mas isso é um pessimismo dos meus 75 anos. Temos que aguardar. Eu não sei, eu vou aproveitar, temos aqui várias questões adicionais, mas eu vou só talvez escolher mais duas, se não se importar, e vamos até às 6h30. Pode ser? Pode ser, pode. Sim. Alinhado até com um pouco com aquilo que falava sobre as dicotomias e a necessidade de haver as complementaridades, temos aqui duas questões que se calhar, eu vou juntá-las. O Bruno pergunta-nos, com a expansão das nossas cidades, prevê alguma mudança ao nível das linhas de abastecimento para combater o aumento da distância a grandes centros urbanos? A Maria também pergunta se o futuro nas cidades passa pelas hortas verticais. E a Ariana pergunta se o consumo de alimentos não sazonais, mas locais, produzidos em estufa, podem realmente ter uma pegada carbónica maior do que os alimentos produzidos noutros países, onde são sazonais e posteriormente importados por nós. Portanto, de alguma forma, estas três questões estão interligadas. São tudo questões importantes, não é? Sim. A questão aqui, eu acho que elas têm que ser equacionadas na perspectiva do interesse que isso tem do ponto de vista dos produtores e das implicações que isso tem do ponto de vista, por exemplo, do combate às alterações climáticas ou da sustentabilidade da utilização dos recursos. As chamadas urban farms, eu acho que é uma ideia interessante, sim senhora, e mais uma vez é um bocadinho como os insetos, não é? Quer dizer, vejo como um complemento importante e que tem vindo a ter algum desenvolvimento. Eu costumo dizer, quando trabalho com muita gente que está ligada às questões do ambiente, etc., que há uma certa contradição nesta grande preocupação em promover as urban farms. É que estamos sempre a dizer que é fundamental não abandonar o interior, é fundamental haja cada vez mais atividades económicas no interior, mas em certa medida aquilo que se está a fazer parece que é substituir aquilo que é mais fácil de fazer no interior, que acaba em termos de agricultura, que é o tipo de produtos hortícolas mais fácil e mais rentável, substituindo pela sua produção ao nível das cidades. Portanto, há aqui uma contradição. É evidente que o fazer ao nível das cidades também tem determinado tipo de custos e determinado tipo de implicações do ponto de vista de emissões de gases de efeito de estufa que têm que ser levados em consideração. Esta questão das emissões é um pouco uma questão empírica. A gente não consegue considerar isso em termos abstratos. Temos que ver mesmo, não é? Porque os mercados de proximidade são importantes se conseguirem satisfazer as necessidades. Quando a gente leva mais longe isso, já tem implicações do ponto de vista de transportes. Não é? É claro que essas questões são resolvidas se nós passarmos a ter transportes todos elétricos e se essa eletricidade for toda renovável. E, portanto, a questão aí do ponto de vista de emissões já passa a ser meramente uma questão quase que económica, não é? Em termos de energia, onde é que a gente vai buscar essa energia renovável para conseguir fazer? Portanto, eu acho que tem que haver algum equilíbrio entre estas coisas. Acho que, tal qual como aquilo que eu digo, nenhuma destas opções são opções que eliminam a outra, são complementares e, portanto, têm que ser equacionadas enquanto tal. Muito bem. Tínhamos mais algumas questões, mas o nosso compromisso era de terminarmos às 6h30. Eu quero agradecer a todos e peço desculpa a quem eu não consegui dar a palavra, mas certamente o professor Francisco Avilés estará disponível para... Pode perfeitamente dar o meu mail a quem Muito entender, bem. a quem achar. Eu devia ter posto no fim da coisa, eu não pus o meu mail, e portanto as pessoas que estejam interessadas em pôr questões, eu estou bem. Eu com então, certeza para isso. Se nos dá a autorização, eu até vou aqui colocar no chat e, portanto, fica combinado, não é? Podem então colocar as questões que não conseguimos dar resposta. Portanto, eu posso responder ou dar referências de trabalhos, de artigos e de coisas que eu acho que possam ser úteis do ponto de vista. Há muita coisa feita neste âmbito, como sabe, na FAO e não só. Portanto, muitas questões hoje em dia. Aliás,
tantas, que a gente já nem consegue muito bem acompanhá-las. Não é? Ok, isso é verdade. Isso é verdade, isso é verdade. São tremendas e é uma área que está a produzir Exato. massivamente. E que é uma área que, já agora, mais um minuto, que nós temos que fugir dos fundamentalismos. Temos que fugir dos fundamentalismos, não nos agarremos a coisas, nem num sentido nem no outro. Portanto, há gente fundamentalista, tanto de um lado como do outro, em relação a todas estas questões. Nunca vamos ser capazes de resolver estas questões se mantivermos posições muito polarizadas. Aliás, é o grande drama hoje em dia, penso eu, em relação a tudo, e não só a estas questões. Mas é nestas pequenas questões que se calhar se joga o nosso futuro, e um futuro que seja minimamente consensual e agradável para todos. Sem dúvida, eu vou pegar nas suas palavras, professor Francisco, que é exatamente alinhado com o mote do Dia Mundial da Alimentação, não é? As nossas ações determinam o nosso futuro. E, portanto, eu queria, em nome de todos que estivemos aqui, queria lhe agradecer imenso a sua presença aqui hoje. Acho que hoje saímos daqui muito mais ricos, muito mais conhecedores, portanto, destes assuntos que vão, sem dúvida, determinar também o nosso futuro, a vulnerabilidade ou a segurança, não é? Portanto, no que concerne à alimentação e em que a agricultura efetivamente tem um papel fundamental. Portanto, muito obrigada por ter partilhado. Muito obrigado a eu, gostei muito, obrigado a si, professora Ana, a sua experiência. Gomes, e obrigados a todos, que eu não vi as caras, mas que agradeço imenso terem aguentado esta minha apresentação. Não, foi com muito gosto e foi muito fácil de seguir e acho que ficamos aqui muito mais, hoje saímos aqui muito mais ricos. Portanto, para os contactos que entenderem, está bem? Muito obrigada, professor Francisco. Obrigada a todos mais uma vez. Continuação de um bom resto de tarde para todos e um bom fim de semana. Obrigada. Muito obrigado, igualmente.